Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos corrigir nosso PET 2 de língua portuguesa? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e vocês estejam conseguindo realizar as atividades normalmente. Sei que é difícil, né? Mas eu espero poder ajudar vocês. Então, por favor, veja o vídeo até o final e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Estou aqui disposta a ajudar a todos, tudo bem? Vamos lá para a nossa apresentação. Primeiro de tudo, vamos fazer a leitura do texto, né? O que posso fazer para evitar a dengue? Que é um fragmento, é só um pedacinho de um texto, né? Que original, o maior, né? O texto maior chama Dengue é o fim da picada. E esse aqui, o que posso fazer para evitar a dengue, é só um trecho, tá? Só um fragmento. E nós vamos fazer a leitura dele e entender o texto, tá? O primeiro de tudo, no primeiro parágrafo, nos diz o quê? Que os carros chamados fumacês passam na rua espalhando inseticidas, que não são indicados, esses carros não são indicados. Eles, os carros, né, apenas matam os mosquitos adultos. E, na verdade, não conseguem atingir todos não, tá? Então, atingi-los não consegue atingir todos os mosquitos, né? Existem outros métodos, como inseticidas de tomada, aerosol, raquetes elétricas. Mas não são muito eficientes não, tá? Nenhum deles consegue ser o suficiente bastante para eliminar, né? É uma tarefa muito difícil. Não é apenas um pouco difícil, é muito difícil. Por isso, a melhor forma de combater é eliminando os criadores dos mosquitos, tá? Então, o mais eficiente é eliminar os criadores dos mosquitos. O que são criadores dos mosquitos? São os locais onde eles colocam os ovos e se reproduzem. O mosquitinho, né? Ele não deixa os ovos em qualquer lugar. Ela deixa em lugares que acumulam água limpa, não é isso? Então, quando entram em contato, ou seja, na hora, no momento que os ovinhos entram em contato com a água limpa, eles eclodem, eles estouram, né? E surgem as larvas, ok? Você imagina onde pode estar esses recipientes? Acredite, eles estão muito próximos de você, tá? Temos que fazer essa leitura sim, para entender melhor o texto, tá? Por isso que é bom fazer uma leitura, uma releitura, tá certo? Vamos lá para nossas atividades. A primeira semana foi simples, teve apenas 3 questões, né? Número 2, identifique o meio mais eficiente de combate à dengue. De acordo com o texto, com nossa leitura, né? Acho que ficou claro que a eliminação de criadores dos mosquitos é a melhor, né? A mais eficiente. Eliminar, não deixar que procrie, né? 3. No trecho, dificilmente consegue atingi-los, o vocábulo los retoma. Quem que dificilmente consegue atingi-los? Os carros chamados fumacês dificilmente conseguem atingir os mosquitos adultos, não é isso? Então, aqui ó, a gente colocaria eles, né? Seriam os carros chamados fumacês, dificilmente conseguem atingi-los. Atingir quem? Os mosquitos adultos, tá? Inseticidas aí não tem nada a ver, tá? 4. No fragmento, é uma tarefa muito difícil. Desempenha o papel de intensificar, não é? Não é uma tarefa apenas difícil, é muito difícil, né? Então, foi essa a nossa semana 1 no nosso PET 2. Muito simples, não é isso? Vamos continuar, né? Agora para a semana 2. Na semana 2, tivemos a atividade número 1, que era ler o texto novamente, né? O texto, o que posso fazer para evitar a dengue. A número 2, a pergunta é simples também. Na palavrinha aqui, ó, quando, né? Quando, a palavrinha quando. Ela aqui, olha, quando, né? Ele está perguntando a relação. O que significa aqui, ó, a relação de lugar, modo ou tempo? De tempo, né? Foi
Quando entrou em contato? Na hora em que entrou em contato, os ovos estouraram, né? E surgiu as larvas, né? Então, quando é um advérbio de tempo, ok? Ele indica tempo, ele tem relação de tempo, expressa tempo, ok? Questão 3. Na oração, os ovos eclodem e originam as larvas. O verbo destacado poderia ser substituído por qual, né? Surgem, some ou estouram. Se a gente olha no dicionário, eclodem pode ter o significado de surgir, mas precisamos olhar o texto, né? Em volta do texto, o contexto. E aqui está dizendo, os ovos eclodem e originam as larvas. Quem vai surgir? As larvas. Então, os ovos eclodem, então os ovos estouram. Tá certo? 4. Na passagem, acredite, eles estão muito próximos de você. O verbo destacado foi empregado para exprimir um alerta, um pedido ou uma ordem. Bem, o verbo acredite está no modo imperativo. Então, poderia ser um pedido, poderia ser uma ordem, poderia. Mas precisamos olhar o contexto, né? E no contexto não é uma ordem, né? É uma campanha, ele quer ensinar, então ele não está ordenando, de jeito nenhum. Poderia ser um pedido, mas o mais correto aqui, o que mais encaixa, é alerta, porque é um texto alertando, igual esses textos que a gente está tendo sobre o Covid-19. Da mesma forma, esse texto da dengue é uma alerta para prevenir, né? Prevenção. Questão número 5 agora. Releia este fragmento do texto. Potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados. No fragmento acima, as reticências no final da frase. Então, ele está perguntando essa reticência aqui. Tá? Seria o quê? Um clima de suspense? Tem nada a ver com o texto, né? Então, não é. Uma citação incompleta? Ou a continuação dos locais? Bem, ele está perguntando aqui, ó, a reticência do final da frase. Então, são essas. Essa aqui é continuação dos locais, tá? Porque está continuando. Ele poderia falar outros locais. Ele deu reticência porque poderia continuar os locais, tá? Se fosse esse aqui, professora, esse entre colchetes aqui, esse aqui sim seria citação incompleta, tá, gente? Esse aqui é citação incompleta. Mas a pergunta foi final da frase, então é esse aqui, certo? 6. No período, é por isso que todos ajudam a combater o mosquito. Vamos lá. Nós estamos aqui falando essa frase. Onde está? Lá no texto, né? Onde está essa frase? É por isso que todos podemos ajudar o mosquito, a combater o mosquito. Ele está no final do texto, né? Nós podemos voltar lá no texto e ver que ele está lá no finalzinho. Então, o autor já está fechando o texto. Se ele está fechando o texto, ele está concluindo. Então, a forma correta, a resposta correta, uma conclusão. Muito simples, correto? A gente pode, então, passar para a atividade da semana 3. Vamos lá? Temos aqui a número 1 da semana 3, é a leitura dessa tirinha, né? Desculpa. A leitura dessa tirinha. Vamos lá? Não, Manolito. Eu já disse que não. Aí a mãe dá, no segundo quadrinho aqui, ó. No segundo quadrinho, a mãe de Mafalda aparece, né? E fala, não seja assim, Mafalda. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo. Aí ela responde aqui, ó. Olha a linguinha dela, né? Conseguem ver a linguinha dela? Aqui. Ela diz, está bem, aceita. Ela já estava com muita vontade, né? Salivando. Ela só não queria gastar dinheiro, né? Aí ela aceita. Manolito aqui anota a dívida dela, sorrindo, né? E a mãe, olha a carinha da mãe triste, né? Com os olhinhos embaixados, sem sorriso, os ombros caídos.
E a Mafalda aqui, ó, dedinho levantado e fala: mas no fim do mês você se entende com ele, tá? Então, o que podemos perceber com a fisionomia aqui da mãe de Mafalda, né? O rosto, os ombros caídos. Vamos responder a número 2. Observe a fisionomia da mãe de Mafalda no último quadrinho e em seguida comente sobre a referida reação. Temos várias respostas. Por quê? Porque vocês iam comentar. Ia comentar sobre o humor, ia comentar sobre a reação dela, tá? Eu dei algumas correções, eu fiz alguns apontamentos, mas temos algumas respostas. Vamos lá ver? Uma poderia ser: a mãe de Mafalda imaginava que era um agrado, um presente, né? E ficou decepcionada ao perceber que era uma venda. Decepção eu acho uma palavra muito forte, mas poderia sim, tá, gente? Só não é a mais indicada, assim, no meu ponto de vista. Eu acho que decepção é uma coisa muito forte. Temos outra alternativa, outra possibilidade de resposta. A fisionomia da mãe de Mafalda expressa espanto ou surpresa desagradável. Poderia ser também. Bem básica a resposta, né? Ou ainda, ela ficou surpresa ao compreender a intenção de Manolito, porque não imaginava que o menino estava vendendo os doces, né? Ela não achava que era venda, ela achava que era um presente. Então ela ficou surpresa ao compreender a ação. Tá? Poderia ser essa resposta também. Ok? Porque aqui está falando comente. Tá? Vamos à questão 3. A tira questão tem fim humorístico, jornalístico, publicitário ou didático? Gente, no Brasil, a tira, ou cartoon, ou história em quadrinhos, né? Normalmente mais tira e cartoon servem de forma humorística, de forma a passar humor, com um pouco de sarcasmos, ironia, né? É uma crítica com humor, tá? E para ficar fácil o entendimento. Às vezes alguns são mais difíceis de entender, tem uma pegadinha, depende da época também. Jornalístico seria o quê? Uma reportagem ou uma notícia. Publicitário seria uma campanha, né? Na verdade, uma propaganda, né? Uma venda. Né? Didático seria textos relacionados com ensino, instrução. Então, no caso aqui, letra A. Muito simples, né? Vamos lá para a número 4. Essa número 4, gente, acredito que é uma pegadinha, sinceramente. Por quê? A questão aqui, ó, são acentuadas, tá? Pela mesma razão gramatical, exceto, então, qual palavrinha não está acentuada com a mesma razão gramatical? Então, precisamos analisar. Então, primeiro, não está com o tio. O tio é um sinal gráfico de nasalidade, ou seja, é só para falar que é não, tem um mão, né? Então, ele não é acento. Não consideramos o tio acento. Né? Então, a palavra não é acentuada. Né? Já monossílabo tônico, né? Aqui o monossílabo é uma sílaba só. Temos o acento, esse acento aqui chamamos de agudo, e ele indica uma pronúncia forte e aberta. Temos a palavrinha mês. Mês também é um monossílabo tônico, ou seja, tem uma sílaba só. O acento dele é diferente, ó, é um circunflexo, né, o chapeuzinho. Indica o quê? Uma pronúncia forte também, porque é tônico, né, forte. Só que é fechada, mês, né? Então, o circunflexo, o chapeuzinho é fechado, né? E o agudo, aberto. Certo? E o tá, professora? Tá, gente, é uma abreviação da palavra estar. E a palavra estar, ela é acentuada porque ela é uma oxítona, tá? Ele não tem nada a ver, não é a mesma razão gramatical que já e nem a mesma razão que o mês. Ela é uma oxítona. Então, é outra regra. Então, é uma palavra acentuada, só que com outra regra. Então, ela, a letra D, seria a resposta mais correta, tá? A mais correta seria a letra D. Mas, alguns alunos responderam que não. Tem alguns professores que podem discordar.
porque aqui falou assim, ó, acentuado. O não também não é acentuado, então a gente pode marcar também, tá? Não tem problema marcar as duas alternativas nessa questão aqui, tá? Foi mesmo uma pegadinha. Vamos continuar? Releia o trecho. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo, tá? Agora, identifique a ideia expressa pelos termos sublinhados. Não seja e aceite. Não seja uma locução verbal no modo imperativo negativo, tá? Por causa do não aqui, ó, tá? E aqui, aceite é um verbo no modo imperativo afirmativo, está falando, afirmando, né? Aceite. Então, poderíamos responder da seguinte forma. Os termos sublinhados estão no modo imperativo, por essa razão, eles podem expressar a ideia de conselho, sugestão, ordem ou pedido. E por que colocou todas essas aqui, ó? Conselho, sugestão, ordem ou pedido? Porque são modo imperativo, mas está na escrita. Nós não estamos assistindo, nós não estamos ouvindo. Então, nós não sabemos qual foi a entonação que ela usou. Ela poderia ter dado uma ordem, não seja assim, Mafalda. Ou ela poderia falar, não seja assim, Mafalda. Tá? Então, pode ser um conselho, pode ser um pedido, pode ser uma ordem, ok? Então, essa seria uma boa resposta, ok? Podemos, então, passar para a próxima semana, né? Vamos lá. Na quarta semana, nós tivemos esse texto aqui, ó. A notícia chamada Nova Droga, Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Eu sublinhei aqui, ó, destaquei com verde mais forte e esse azul turquesa aqui, alternativas de resposta para a questão número 6, tá, gente? Se quiserem voltar, pausar e ver aqui. Então, esse verde aqui é resposta para a letra A. São possibilidades, né? Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 frases indicadas, né? E na letra B, temos aqui, ó, essa e essa, que poderiam ser respostas. Escolhe uma e responda. Questão 6, tá? É só adiantando. Então, vamos lá. O objetivo do texto é... Bem, gente, é uma notícia. Se é uma notícia, o objetivo é informar, tá? Simples. A gente vê qual é o tipo de texto e a gente já sabe. Persuadir seria uma resenha crítica, né? Resenha de filme, resenha de livro. Alertar seria uma campanha, né? Divulgar seria propaganda, publicidade, algo para vender, tá? Ou mesmo para ensinar tudo, mas de uma outra forma, tipo adoção de animais, tá? O objetivo da notícia é informar mesmo, ok? Número 3. Identifique a finalidade do emprego dos 2 pontos no trecho abaixo. Aqui, esses 2 pontos aqui. Então, o primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer. Pulmão, melanoma. Aí ele colocou aqui, ó, entre parênteses, para explicar que melanoma é um câncer de pele. Ele está perguntando aqui o emprego dos 2 pontos. Então, a melhor forma de responder esse texto, essa questão, seria uma boa possibilidade, né? Os 2 pontos foram usados para introduzir uma enumeração. Então, aqui, introduzir uma enumeração. Câncer de pulmão, câncer de melanoma. Tá? 2 tipos. 2. Pulmão, melanoma. Tá? Então, introduzir tipos de câncer tratados. Ok? Vamos à questão 4. A questão 4 é assinale a alternativa em que o termo sublinhado pode ser substituído pelo termo entre colchetes, né? Esses termos aqui, entre colchetes, sem interferência de sentido, ou seja, não pode haver interferência, mudança de sentido, tá certo? Se não pode haver, né, mudança de sentido,
não pode haver interferência, né, de sentido, não pode haver aqui mudança, não pode mudar o sentido, tem que ser o mesmo sentido. Então, a gente precisa verificar o sentido, né, o significado de cada palavra. Se a gente não conhece, a gente procura aqui no dicionário, tá certo? Então, vamos procurar no dicionário. Então, vamos lá. Primeiro, determinado, definido, decretado, né? Sugerido seria aconselhado, recomendado. Essa seria uma proposta, mas não foi mandado. Então, são opostos, né? Contrários. Expressivamente, significativamente, enormemente, uma coisa assim que aumenta de forma grande, né? Substancialmente, significativamente, enormemente, imensamente. Essas são iguais, são sinônimos, né? Expressivamente é sinônimo de substancialmente, né? Eles aumentam de forma que a gente percebe, né? Bem grande, de forma maior. Em comparação, confrontando, contrastando, a gente pega duas canetas, né? E começa a comparar uma com a outra. Ah, essa é rosa, essa é vermelha. Ah, essa aqui é redonda, essa aqui ela tem um formato diferente. Então, a gente confronta uma com a outra. E em consonância é em acordo, em concordância, em conformidade. Então, seria essas duas canetas. Azul, azul, preta, preta, redonda, redonda, elas estão de acordo. Então, em comparação e em consonância, poderiam estar em lados opostos, ser palavras contrárias também, tá? Termos contrários, né? Estimativas. Seria uma pressuposição, uma suposição. A gente acha que é, tá? E dados seriam fatos, só informações coletadas depois de uma pesquisa. Então, a gente pensa uma coisa antes de fazer a pesquisa. Então, estimativa. Depois que a gente faz a pesquisa, a gente tem os dados. Então, a gente já tem uma informação certa, comprovada. Então, estimativa e dados também são opostos. Então, o que poderia substituir sem interferência de sentido seria substancialmente por expressivamente ou o contrário, tá? Então, a letra B, certo? Vamos continuar nossas atividades. Questão 5. Vamos lá. Na questão 5, temos uma pergunta parecida com a que a gente já viu lá antes, né? Razão gramatical. A mesma razão gramatical. Justifica o acento na seguinte dupla de palavras. Razão gramatical, tá? Então, temos 3, que é um monossílabo, ou seja, tem uma sílaba só, acentuado com o circunflexo, né? Monossílabo tônico fechado, não é isso? Temos a aplicação, que não é acentuada, né? Temos apenas o tio, indica nasalidade. Pulmão e som também são palavras que não são acentuadas, apenas indicando também a nasalidade, não é isso? Então, a letra A e a letra B totalmente erradas, não tem como. A gente passa, né? A gente fica então na dúvida entre C e D. Então, vamos reparar as palavras. Cânceres é o plural da palavra câncer. E a palavra câncer é uma paroxítona terminada em er, né? ER, terminou em er, né? ER aqui. Então, ela foi acentuada, tá? Por isso o acento dela. Cânceres é o plural dessa palavra. Imunológico é uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada, certo? Remédio é uma palavra, né? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Ó, remédio. O I é mais fraquinho, uma pronúncia mais fraca. E o O, uma pronúncia mais forte. Então, remédio ou remédio, não sei a pronúncia. Normalmente a gente aqui em Minas, a gente fala remédio, né? Então, o I mais fraco e o O mais aberto, mais forte, né? Então, por isso, ditongo crescente, certo? Temos a palavra agência. Agência. Também é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá vendo? O I é mais fraquinho e o A mais forte. Agência. Então, por isso, paroxítona, por quê? Porque, olha, temos a última e a penúltima. A penúltima acentuada é paroxítona, tá, gente?
Só lembrando. Então, com essas regrinhas, nós podemos perceber que a mesma regra, né, a mesma razão gramatical é remédio e agência. Então, resposta correta, letra D. Ah, professora, mas eu não concordo, porque a palavra aqui, ó, é cânceres, não é câncer, tá? Câncer é paroxítona, mas cânceres tem 3 sílabas, professora. Cânceres. E aí, ela não é a penúltima, é a antepenúltima que está sendo sublinhada. Então, eu acho que ela é paroxítona. Então, ela, imunológica e cânceres tem a mesma regra sim, professora, são paroxítonas. Tá. Se você me justificar dessa forma, então a gente marca também a letra C. Não tem problema, tá certo? Mas a mais correta, que encaixa melhor, é a letra D, remédio e agência. Essas questões gramaticais, eu acho que é só para fazer pegadinhas, né? C. Eu já tinha dito antes, né? Lá no texto, já está sublinhado. E aí que eu respondi assim, realizar a inversão na ordem dos termos. Daquelas frases que eu sublinhei, eu escolhi essa. No Brasil, esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Aqui, ó. No Brasil. É um advérbio de lugar. Na ordem direta, ele deveria vir no final da frase. Aí a frase na ordem direta seria: esse custo costuma decair em aproximadamente 40% no Brasil. Mas ele inverteu a ordem, né? Teve uma inversão, inverteu a ordem dos termos. Não está na ordem direta, está na ordem inversa. Então, o advérbio de lugar veio para o início. Como teve essa inversão, ele colocou aqui uma vírgula, que é obrigatória, tá, gente? Igual quando fala em tempo. Ontem, vírgula, fui na casa da minha mãe. Porque a ordem direta é fui na casa da minha mãe ontem, certo? Temos outras palavras lá, como eu já disse para você. Outras palavras não, desculpa. Outras frases, tá? Podem voltar lá no texto e caso queiram copiar outra frase. Letra B. Realizar a inserção de um termo. Inserção de um termo, gente, é quando coloca um termo que não era necessário, mas complementa, explica, justifica, tá? Então, a frase poderia ser: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a droga Opedivo. Mas ele quis complementar que foi nesta segunda-feira, dia 4. Então, ele inseriu um termo. Por isso, ele colocou entre vírgulas, tá vendo? Quando a gente insere um termo, a gente coloca entre vírgulas. Ou um termo explicativo, ou um termo complementar, certo? Normalmente é para explicar, ok? E temos outra frase também, que lá eu coloquei, né? A aprovação do Opedivo é importante, porque entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no mundo. Então, entre os cânceres é o termo que está inserido, tá? Para justificar ali, para esclarecer. Então, vamos para a questão 7, para finalizar nosso PET 2, não é isso? É uma questão que teve muita dúvida, né? Então, vamos lá. Existem expressões que têm por função retomar ideias ditas posteriormente, ideias ditas anteriormente, gente. Ela já foi dita, já foi uma palavra dita, já foi uma expressão dita, tá? Dessa forma, torna-se possível estabelecer a articulação entre as frases e parágrafos. Gente, estabelecer a articulação, ou seja, tornar o texto mais coeso. Então, quanto mais tem essas palavrinhas, né, chamadas de conectivos, referentes, o texto fica mais coeso, bem articulado, né? O texto fica mais amarradinho. Porque se tem uma palavra, uma frase solta, fica sem sentido, fica incoerente, né? O texto fica... Eu vou ler o texto e falo assim, o que será que ele quis dizer com isso, né? Fica aqueles pedacinhos que não conseguem complementar. Por isso é necessário essas palavras, referentes, conectivos, para articular, tá? É uma ligação para ficar um texto só, certo? Então, identifique os referentes das palavras destacadas. A gente tem que o que fazer? Como é que vamos responder essa questão? Voltar lá no texto. A gente volta lá no texto e vê qual é o que foi dito antes, certo? Então, a letra A aqui, ó, primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer. Qual foi o remédio falado antes? A droga Opedivo. É desse remédio que a gente está falando. Esse é o primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, né? É um termo que já foi dito, uma ideia que já foi dita antes, né?
Letra B. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente. A gente volta lá no texto e vê que eles estão falando de quê? Dos imunoterápicos. Esses remédios estão aumentando expressivamente, substancialmente, né? C. Casos da doença no Brasil em 2016. A gente volta lá e a gente percebe o quê? Que a doença que estamos falando nesse texto é câncer, né? E letra D. Esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Esse custo, gente, qual foi o custo falado aqui agora há pouco, né, no texto? $15.000 ou R$55.000, tá? São termos já dito antes que a gente retoma com uma outra palavrinha, sinônimo, pronome. Lembra os recursos de coesão? É isso, pronome, sinônimo, ou um termo mais genérico ou um termo mais específico para retomar o que já foi dito antes, tá? É isso, os referentes são esses termos que retomam o anterior, tá bom? Eu espero ter esclarecido um pouquinho melhor, um pouco mais, tá? Pessoal, desculpa pelos barulhos que tá em volta, tá? Mas eu estou procurando fazer o melhor, né? Para vocês, espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Precisando, me chame e até a próxima, ok? Muito obrigada.